Meus amigos, meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus te abençoe. Meus amados, meus irmãos, meus amigos, vamos continuar nossa leitura da palavra em Neemias, aqui com a Bíblia Sagrada, a arma mais poderosa que o crente tem para combater toda e qualquer seta que houver sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso livro de regra e fé, aonde nós nos baseamos e nos fortalecemos no nosso dia a dia. Queria que você meditasse comigo em 3 versículos do capítulo 5. Nós vamos abordar 3 versículos principais, porque a leitura ela é extensa e os vídeos que a gente grava geralmente tem que ser uns 5 minutos. Amém? Capítulo 5 de Neemias, versículo 1, versículo 6 e versículo 15, nós vamos abordar. Versículo 1 diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 6: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Versículo 15 do capítulo 5. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Amém? Meus amados, meus amigos, você que me ouve nessa manhã, nesse texto de Neemias capítulo 5, nós vemos aqui o texto iniciar com um clamor da parte do povo que estavam sendo aqui oprimidos de maneira em que, mesmo trabalhando nos muros, eles viram também que a intenção de Neemias era ajudar aqueles menos favorecidos. Então o povo também já vivia indignado com os tributos, com tantas cobranças que haviam no meio do povo. Os pobres pagavam ali tributos altíssimos, alguns davam aos seus próprios filhos por causa das suas dívidas. Mas o que nos chama a atenção dentro desse capítulo é que a pobreza dos que estavam ali era uma causa de enriquecimento ilícito pelos magistrados, por aqueles mais nobres que estavam ali em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que Neemias, olhando aquela situação, no capítulo 5, versículo 6, Neemias diz assim: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Neemias aqui não estava conformado com essa situação que estava acontecendo. Neemias estava aqui, nesse texto, quando fala de enfadar, esta expressão refere-se à ira de Neemias contra a injustiça e a iniquidade. Ou seja, Neemias não estava de acordo com a opressão tributária que estava havendo naquele lugar, mas Neemias queria sim que todos trabalhassem de maneira sincera, verdadeira, onde todos pudessem estar em uma igualdade social. Neemias é um dos governadores, segundo a Bíblia, que julgou ou que trabalhou de maneira onde a realidade civil pudesse ser igual a todos. É tanto que aqui o texto diz, Neemias dizendo: eu muito me enfadei. Ou seja, Neemias se indignou com a situação. É como se Neemias estivesse dizendo: eu vou lutar, eu vou aqui trabalhar para que isso não aconteça mais. E
a resposta que nós temos é a do capítulo 5, versículo 15, quando diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe pão e vinho, além disso 40 ciclos de prata, ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Então Neemias estava dizendo aqui, os que vieram antes de mim para governar, eles não tinham o temor de Deus, por isso eles oprimiam, por isso eles faziam com que o povo vivesse um estado de miséria. E Neemias diz: mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você que me ouve nessa manhã, ore a Deus para que nós possamos ser governados em várias áreas da nossa vida por homens e mulheres de Deus que tenham temor a Deus. Peça discernimento a Deus para que você possa fazer de maneira certa o ato do seu voto no dia da eleição. É bem verdade que aqui não estou querendo falar mais desse tipo de coisa, mas aqui não era uma eleição como as dos nossos dias. Mas Neemias estava aqui falando que homens maus governaram antes dele e ele agora estava lutando contra uma situação que não era fácil. Mas ele diz: por causa do temor do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então esse temor, a nossa vontade aqui, a nossa sede, a nossa indignação aqui nessa manhã, para cada um de nós, é que haja temor no coração daqueles que estão sobre os menos favorecidos, seja em qualquer nação. Que Deus te abençoe nessa manhã. Oremos por todas as nações, oremos por o nosso país, oremos pela nossa cidade, o nosso bairro, para que ele possa andar nas mãos de homens que temam ao Senhor nosso Deus. Somente o temor ao Senhor é que vai fazer com que pessoas mudem a sua trajetória de ambição, a sua trajetória de malignidade, porque o temor do Senhor, ele é importante para a nossa vida. Que é o temor